Dando continuidade aos conteúdos de fundamentos de programação, nessa aula veremos as estruturas de controle que são sequência, estruturas de seleção e estruturas de repetição. Sequência de comandos. Em Python, para construir uma sequência de comandos, devemos colocá-los um por linha, um abaixo do outro, mantendo-se a mesma tabulação, na mesma indentação. No exemplo em tela, nós temos um programa composto de uma sequência de 5 passos. O primeiro passo pega na variável x o resultado da entrada de um primeiro número a ser digitado pelo usuário. No segundo comando, nós temos a atribuição a y de uma entrada em que o usuário é pedido a entrar um segundo valor. Com esses dois números lidos, nós calculamos duas variáveis, uma para soma, com x mais y, e uma com produto, x vezes y. Como último comando, nós temos o comando de impressão, print, a soma é igual à soma, a variável soma, e o produto é igual ao produto calculado, a variável prod. Bloco de comandos. Em Python, um bloco de comandos contendo um ou mais comandos é chamado de suíte. No exemplo abaixo, temos uma suíte com 5 comandos em sequência. X recebe a conversão para inteiro da entrada de digite o primeiro valor, Y recebe a conversão para inteiro da entrada digite o segundo valor, é calculada a variável soma, é calculada a variável produto, prod, e são impressos os conteúdos de soma e produto. Comentários. Comentários simples são iniciados pelo caractere tralha ou jogo da velha. Comentários com múltiplas linhas podem ser delimitados em seu início e término por 3 aspas simples ou por 3 aspas duplas. Programas. Um exemplo aí da utilização de comentários. Então nós temos aí o programa anterior com algum comentário sobre o que de fato ele está fazendo. Então um programa que lê do teclado um par de números inteiros e escreve na tela a soma e o produto dos números lidos. Então isso é um comentário iniciado com 3 aspas e finalizado por 3 aspas. O conteúdo de cada um dos comandos abaixo, os 5 comandos, nós podemos colocar então comentários na mesma linha. Então o primeiro caso, lê o primeiro número. O segundo caso, lê o segundo número. O terceiro, então nós temos várias tralhas aí em cada linha, permitindo que a gente insira comentários naquela linha, específico para aquela linha. Execução do programa. O exemplo em tela, então, quando aplicado ao usuário, nós temos a execução que vai apresentar na tela o digite o primeiro valor, a primeira mensagem. O usuário pode bater, por exemplo, o valor 2 e teclar Enter. Nesse momento é desbloqueada a interrupção de entrada e a execução do programa vai para a segunda linha correspondente, ao segundo comando, em sequência, que por sua vez imprime na tela, digite o segundo valor e o usuário então é solicitado a digitar o número que pretender. No caso, o número 13 foi digitado e o Enter desbloqueando da interrupção de entrada. A partir do que o cômputo da soma e do produto podem ser feitos e a impressão na tela se dá como quinto comando em execução em sequência. Então, a soma é igual a 15 e o produto é igual a 26, pulando para a próxima linha. Estrutura de seleção é o segundo tipo de estrutura de controle que a gente tem. E nós temos a seleção com um ramo, como primeiro caso. A estrutura de seleção com o ramo if é utilizada quando se deseja executar um comando ou uma suíte apenas no caso da condição ser satisfeita. Então, if condição, 2 pontos, a suíte com os comandos correspondentes. Condição representa uma expressão booleana, ou seja, a expressão cujo resultado é verdadeiro, true, ou falso, false. Ali nós temos à direita da tela, nós temos o fluxograma que modela essa ideia. Então, ao chegar na execução desse comando, a semântica dessa estrutura de controle, nós temos que a condição é avaliada, se ela é falso, então termina a execução dessa estrutura de controle. Se não, se é verdadeira, se é true, então o comando, ou switch, é executada e logo após ser terminada a execução dessa seleção. Estrutura de seleção com o ramo if. Exemplo, nós estamos com um pequeno programa
que faz a leitura de um valor do usuário e escreve na tela se esse valor é maior do que 0 ou não, né? Então, o valor é igual à conversão para float. Nós estamos permitindo que o usuário digite um número qualquer, seja ele inteiro ou de ponto flutuante, ele é convertido para ponto flutuante no caso. Se o valor é maior do que 0, então, escrito na tela, o valor correspondente é maior do que 0. Apenas isso. Na execução, entre com o valor, primeiro comando, então, é executado e é atribuído lá, então, a variável valor, e o usuário teve a oportunidade de bater um número, nesse caso bateu 4.7. Teclou Enter, desbloqueou da interrupção do input correspondente e a partir da verificação, da seleção, se o valor, no caso o valor é maior do que 0, é 4.7, 4.7 é maior do que 0, então a mensagem 4.7 é maior do que 0 e pula-se para a próxima linha. Uma estrutura de seleção com um ramo. Nós temos um segundo exemplo em tela, em que se pretende um programa que leia o salário do usuário. Se o salário do usuário for maior do que R$10.000, nós temos que calcular e imprimir o valor do INPS a ser pago e o imposto de renda a ser pago. Supostamente o salário, o INPS terá impacto de 10% sobre o salário e o imposto de renda de 15%. Então, no exemplo em tela, nós temos o salário lido do usuário, como um valor de ponto flutuante, um valor que admite, né, casas decimais após a vírgula. E se esse salário é maior do que 10.000, esse valor é computado e é impresso na tela, os dois valores correspondentes. Na execução, nós temos, então, a mensagem posta na tela, esperando a entrada do usuário. Digite seu salário atual. Supostamente, o usuário, em execução, apresenta o salário de R$11.000 e teclou Enter. Nesse momento, o valor do INPS a ser impresso na tela, computado e impresso na tela, é de R$1.100 e do imposto de renda de R$1.650 e se pula para a próxima linha da forma que foi posto no programa. Estrutura de seleção com um ramo ainda, exemplo de condições compostas. Nós temos se o valor é maior ou igual a 10 e valor menor ou igual a 20, nós temos naquela condição composta, né, a análise do valor estando num intervalo de valores pretendido. Então, na verdade, ali uma mensagem é posta na tela que o valor ocorre dentro do intervalo 10 e 20. Né? Uma outra condição composta que é bem interessante em Python é que a gente pode colocar a condição composta como um operador que o valor está entre um limite inferior e um limite superior. Então, 10 menor ou igual a valor e valor menor ou igual a 20. Então, similar a uma mensagem do exemplo acima. Quer dizer, fica muito mais compacto, muito mais legível essa forma de se escrever. Se valor é menor do que 10 e valor menor, ou valor maior do que 20, então a gente pode escrever uma mensagem correspondente ali da forma que está posta, que o valor ocorre fora do intervalo 0 a 30. E por último, uma condição composta com relacionais, conectivos e conectivos ou, que valor maior ou igual a 0 e valor menor do que 10, isso tudo, ou, né, valor maior do que 20 e valor menor é igual a 30. Então, a gente pode ter uma condição composta, prevendo aí que o valor correspondente ocorre dentro do intervalo 0, 10 exclusivo, né? Então, o 10 não faz parte, ou maior do que 20 e menor do que 30. Então, de dois intervalos. Então, é possível isso tudo via condições mais elaboradas. O diagrama sintático da seleção do if é tido aí, representando os casos vistos. Então, if, expressão, dois pontos, a suíte correspondente, sempre obedecendo a tabulação, a indentação. Continuando na estrutura de seleção, nós podemos ter a seleção com dois ramos. A estrutura de seleção if-else é utilizada quando se deseja executar uma entre duas suítes, dependendo do resultado da avaliação de uma condição. Então, se a condição for verdadeira, uma suíte 1 será executada. Else, quer dizer, caso contrário, a suíte 2 será executada. Então, o fluxograma à direita, na tela, mostra exatamente esse caso. Nós temos a situação verdadeira ou falso, executando uma suíte ou outra suíte, alternativamente.
Exemplo de estrutura com dois ramos, nós temos o valor agora, também lido de um valor do usuário. Se o valor é maior do que zero, então escrevemos que esse valor é maior do que zero. Caso contrário, escrevemos o valor é menor ou igual a zero. Então, completando exatamente aquele caso anterior, que a gente só dava uma mensagem quando era apenas maior do que zero. Agora nós temos a outra alternativa exposta via o else, né? A alternativa do segundo ramo. A execução desse programa, portanto, a mensagem é dada ao usuário entre um valor, o valor foi menos 13,22, digitado, por exemplo, enter, desbloqueia da leitura do input lá do primeiro comando, e então a partir daí a seleção é verificada, o valor é menor do que zero, portanto, menos 13,22 é menor ou igual a zero, e enter pulando para a próxima linha. O diagrama sintático da seleção if-else é posto em tela. Se expressão, dois pontos, switch 1, obedecendo uma tabulação a partir do if, else, voltando a tabulação para o nível do if, e novamente uma switch 2, que representa o caso contrário, uma tabulação para dentro do else. Então sempre ficando bem definido, né, em termos gráficos na tela, de forma descrita, quando se tem estruturas de seleção. É possível se fazer estruturas de seleção aninhadas. O programa a seguir mostra um exemplo que calcula a bônus salarial de uma empresa que uma empresa concederá aos seus funcionários com mais de um ano de tempo de serviço. Os que têm menos que 10 anos ganharão abono de 10%. Os demais ganharão abono de 25%. Então temos lá o programa, temos um comentário múltiplo ali com abono salarial, falando do que trata o programa. Depois, o primeiro comando de fato é que salário receberá a conversão para ponto flutuante da entrada, digite seu salário atual. O tempo também é lido, uma conversão para inteiro da entrada do usuário. Diga quantos anos completos tem de serviço. Com essas informações é possível a gente fazer o cômputo da primeira estrutura de seleção envolvida e da segunda aninhada à primeira. Então, no caso da primeira seleção, if tempo menor do que 1, então a mensagem vai ser mostrada na tela, seu salário se mantém o mesmo, que é exatamente o valor batido, né? Dado que tem menos de um ano de casa. Caso contrário, se o tempo é menor do que 10, então o abono será de 10%. Então a gente recomputa o valor de salário, um novo valor é gerado a partir de tal. Significa que nós tínhamos o salário anterior mais 10%, então 1,10 vezes o salário, é o novo salário. Caso contrário, dado que nós estamos na situação em que o tempo de serviço é maior do que 1, então nós estamos no tempo de serviço maior ou igual a 10. Nesse caso, então, o abono será de 25%. Então o salário recebe salário multiplicado por 1,25, quer dizer, o salário anterior mais 25%. Ao término dessa seleção, podemos imprimir o novo salário do funcionário com abono. Então a mensagem é colocada no print lá correspondente, mostrando o salário apropriado. Estrutura de seleção com múltiplos ramos. Então nós temos a estrutura de seleção if, elif, else. A estrutura de seleção if, elif, else são utilizados quando se deseja executar entre várias switches, dependendo dos valores das expressões. Cada if e o elif terá uma expressão. Então tá lá, se expressão 1 é verdadeira, então a switch 1 será executada. Elif, quer dizer, a contração de else com if, esse elif. Então expressão 2 é avaliada e se ela for verdadeira, a switch 2 será executada. Assim, uma sequência de elifs correspondente até a expressão n sendo avaliada. Se verdadeira, a switch n será executada. Alternativamente, nós temos também o if, elif com else ao final, sendo que se nenhuma expressão 1 até n for verdadeira, nós caímos na situação em contrário, é o else, caso contrário, o switch do caso contrário de todas as demais. Uma estrutura de seleção com múltiplos ramos, nós temos um exemplo agora em tela, onde nós faremos a leitura de dois valores positivos inteiros e queremos computar, então, o resultado da operação de soma, multiplicação, divisão ou exponenciação desses números lidos. Então nós fizemos um programa para isso, pedindo inicialmente os valores
em que uma entrada, o usuário vai poder então digitar os dois números e dar o Enter correspondente ao término. Esses dois números serão divididos através da operação split, que será visto nas próximas aulas. Então ele pega a string correspondente que tem os dois números e divide num vetor de valores correspondente lá, tá? Então o primeiro valor x vai ser a conversão para inteiro da primeira componente desse vetor. Então vai ser valores 0, que é o primeiro elemento, o primeiro número digitado lá. E ele é convertido de string para inteiro. Então o int dos valores 0. O y, por sua vez, é a conversão para inteiro do segundo valor digitado, do chamado valores 1, segundo elemento naquele vetor. Estrutura de seleção com múltiplos ramos. Um exemplo agora é visto como uma calculadora, onde o usuário vai bater dois números e uma operação que será aplicada a esses dois números. Essas operações previstas que a gente pretende colocar nesse exemplo é a de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão ou de exponenciação. Então, inicialmente o usuário é pedido a digitar dois números positivos, após o que nós vamos ler a operação correspondente de multiplicação, de soma, de divisão, subtração ou exponenciação, e o resultado será computado e mostrado na tela. Então, com o primeiro comando, nós temos a variável agregada, aí no caso, uma estrutura de dado, na verdade, chamada valores, que a gente vai ver nas próximas aulas com mais detalhes. Mas aqui nós fazemos apenas o uso dela. Então, valores é igual a input entre com dois valores inteiros positivos. E após o que, essa string que ele vai digitar e vai teclar o Enter, nós vamos aplicar a operação split, que também será vista em aulas futuras de manipulação de strings. Com isso, nós podemos converter essa string em duas partes separadas por um espaço em branco, no caso. Então, a divisão, o split é a divisão da string lida em duas partes separadas por um espaço em branco. X vai ser, então, a conversão do primeiro elemento desse valor 0, quer dizer, o primeiro elemento do vetor de valores lá lido. Depois o y será a conversão para inteiro do segundo valor, após o que pedimos ao usuário que digite um operador apropriado, e a partir da escolha do operador, se o operador for de soma, se ele digitou o caractere de soma, né, seguido de Enter, então a gente vai computar o resultado como sendo x mais y. Se o operador for de subtração, o resultado será x menos y. Se o operador for de multiplicação, o resultado vai ser x vezes y. Se o operador for de divisão, o resultado será x dividido por y. E caso o operador seja de exponenciação, o resultado será x elevado a y. E ao final, a impressão de x, o operador escolhido y, com os valores escolhidos, vai ser igual ao resultado computado. É claro que esse código, caso o usuário bata um operador que não exista, ele vai causar erro, né? Então vai funcionar bem para todas as operações previstas. A execução desse programa, então, é tida em sequência, entre com dois valores inteiros, então o usuário pode ter batido 2 e 9, por exemplo, e teclado Enter, desbloqueando lá da entrada inicial do primeiro comando, da primeira linha do código. Informe o operador, portanto, lá na quarta linha o operador é solicitado e o usuário, por exemplo, pega a exponenciação, asterisco, asterisco, e tecla Enter. Isso a partir da seleção, visto que foi exponenciação resultado, na última opção do ELIF correspondente lá, o operador é asterisco, asterisco, portanto, de exponenciação, o resultado é computado. Terminada a estrutura com múltiplos ramos, então a impressão é dada 2 elevado a 9 é 522 e pula-se para a próxima linha. O mesmo exemplo agora, utilizando o if-elif e com else, quer dizer, fazendo a previsão do caso ao contrário, se um operador não válido, não previsto, foi digitado. Então, nesse caso, caso nenhuma das entradas do usuário tenha sido de soma, subtração, multiplicação, divisão ou exponenciação, o resultado vai ficar com valor none. E aí, com a seleção a posteriori dessa primeira seleção múltipla, nós verificamos o resultado, como está. Então, se o resultado foi igual a none, significando que não tem valor ainda, então a gente escreve operador inexistente. Então, o operador escolhido pelo usuário, operador inexistente.
Caso contrário, a gente computa assim como foi visto no programa anterior. Terminamos as estruturas de seleção, agora resta-nos ver as estruturas de repetição. Nós temos duas estruturas de repetição em Python. A primeira é chamada estrutura de repetição indefinida, while. A estrutura de repetição while é utilizada quando se deseja executar uma switch enquanto uma condição for verdadeira. Portanto, a gente pode executar 0 ou mais vezes essa mesma switch, dependendo da condição. Então, while, condição, dois pontos, switch. Então, nós temos o fluxograma correspondente ali à direita do slide, em que sempre que chegar a essa estrutura de controle, uma condição é verificada. Se for falso, termina essa estrutura de controle. Caso contrário, caso seja verdadeira, então ela executa a switch e volta ao ponto de entrada na estrutura de controle, observando novamente a condição, até o momento que a condição fique falsa e ele saia da estrutura de repetição while. Então essa é a semântica. Estrutura de repetição while, um exemplo. Um índice é inicializado lá com o valor 1. Enquanto o índice for menor ou igual a 10, nós queremos escrever esse índice e pular um espaço em branco após esse número sendo escrito. E em sequência nós queremos incrementar o valor da variável índice até o momento em que ela vai atingir, vai superar o valor lá da condição, que índice menor ou igual a 10 um dia será falso, dado que a gente começa em 1 e vai passar por todos os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, no momento que chegar a 11, a condição índice menor ou igual a 10 não será mais verdadeira e terminará a repetição indefinida. E por fim, pulará para a próxima linha. A execução, então, portanto, está ali. Execução, inicialmente se escreve o 1, em sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e pula para a próxima linha. Outro exemplo é o cálculo do fatorial. Então, o fatorial é uma função matemática bastante conhecida, todos no ensino médio veem essa função matemática, e nós fazemos um programinha aqui utilizando repetição indefinida. Existem outras formas de se fazer, mas aqui vamos usar o while. Então, se é lido um número, então o fatorial, na verdade, está definido sempre para valores maiores ou igual a 0. Então, se o n for igual, o n for 0, o fatorial é 1, é por definição assim. Caso contrário, né, o n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes até atingir 1, né, vezes 2, vezes 1. Então o número ali é lido, e uma conversão para inteiro é feita da entrada do usuário, digite um número inteiro e positivo, nós setamos uma variável i como o valor 1, fatorial como 1 também. Enquanto o i for menor ou igual a número, o fatorial é multiplicado por aquele i, e o i é avançado para o próximo valor, indo para 2 em sequência e assim por diante até superar um valor estabelecido pelo usuário, pelo num estabelecido pelo usuário. Ao término, o fatorial, que é um produtório de vários valores, né, é escrito na tela. Então o fatorial de num é fat. A execução do programa, então, digite um valor inteiro e positivo. O usuário digitou 5 e digitou Enter. Então o fatorial de 5 é computado, portanto, pelo programa acima e o valor é dado, é 120 e pula-se para a próxima linha. O diagrama sintático da repetição, while, while, repetição, dois pontos, switch, obedecendo tabulação sempre. A estrutura de repetição definida, for. A estrutura de repetição for é utilizada quando se deseja executar uma mesma switch um número específico de vezes, enumerado em uma lista de valores. For, variável, e em lista de valores, a switch será executada. Então, a cada ciclo de repetição, var, que é a variável de controle, assume um valor referenciado pela posição do elemento na lista. Isto é, o valor referenciado progressivamente do primeiro até o último elemento. Então, temos o fluxograma à direita que mostra a semântica dessa estrutura de controle. Então, nós temos repetir, que recebe a quantidade de elementos da lista, e a cada momento, se repetir for maior do que 0, nós precisamos executar a switch e fazer o número de repetições cair em 1. Então, repetir recebe repetir
menos 1. E volta-se a análise da quantidade de elementos a se repetir. Então, se repetir da forma maior do que 0, novamente a switch será executada, até o momento em que repetir não é maior do que 0, e aí será o momento de terminar a repetição definida. Um exemplo está ali, em tela. Então, for item em lista de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, então temos uma lista ali especificada, nós queremos escrever todos os valores dentro dessa lista. Então, cada valor será escrito e um espaço em branco será colocado em sequência. Ao término, um pular de linha é dado pelo comando print. Pela execução aqui que nós temos, nós então teremos a apresentação na tela do valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o Enter pulando para a próxima linha. Para criar uma lista com uma progressão aritmética de elementos bastante comum em repetições for, podemos utilizar a função range. A função range tem algumas possibilidades de como ser chamada. Se chamada com apenas um parâmetro, então é range, valor limite, cria uma lista com progressão aritmética de itens com razão 1, iniciada pelo valor 0 e terminada no valor que antecede o limite. Exemplo, range 5, cria a lista contendo os números 0, 1, 2, 3 e 4. Outra opção do range com dois parâmetros. O primeiro é o valor inicial e o segundo é o valor limite. Então, cria uma lista com progressão aritmética de itens com razão 1, iniciada pelo valor inicial e terminada pelo valor que antecede o limite. Exemplo, range 8, 13. Cria a lista 8, 9, 10, 11 e 12. E por último, a opção range, que tem o valor inicial, valor limite e o avanço, portanto com 3 parâmetros. Cria uma lista com progressão aritmética de itens de razão avanço, iniciada pelo valor inicial e terminada no valor que antecede o limite. Exemplo, range 1,30,5 cria a lista 1, 6, 11, 16, 21 e 26. Outro exemplo, range 5, menos 14 e menos 3. Cria a lista 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7, menos 10 e menos 13. Um exemplo de utilização de repetição definida, for, é posto aqui também para calcular o fatorial. Então, a mesma definição vista anteriormente, nós temos aqui. Então, o número num é lido do teclado e nós vamos computar esse fat, que corresponde ao fatorial. Inicialmente, o fatorial é 1 e nós temos uma repetição definida variando de 1 até num e sempre podemos estar multiplicando esse fatorial, esse fat anterior, pelo valor dele até então, multiplicado pelo i, que é o valor em progressão aritmética de crescimento. Ao final, nós temos o fatorial calculado pelo produtório de todos os números apropriados. Então, ao final, temos um print do valor, o fatorial de num é igual a fat. Em execução, nós temos digite o valor inteiro e positivo. Então, novamente, o usuário, por exemplo, digita 5 e Enter, e nós temos o fatorial de 5 é igual a 120, escrito em tela. O diagrama sintático da repetição for é posto nesse slide, onde nós temos for, uma variável, em uma lista de valores, 2 pontos. Nós temos a switch, é claro que a switch sempre tabulada, sempre indentada em relação ao for. Nesta página nós temos um link, não é? Nós temos um botão que, quando pressionado, vocês terão exemplos de aplicação dos conteúdos vistos. Nesse slide nós temos um botão que, quando acionado, você poderá visualizar os exercícios enunciados para essa aula. Finalizando essa aula, nós revemos os conteúdos vistos. Então, o que nós apresentamos foram estruturas de controle, a estrutura de sequência, a switch correspondente, né? A estrutura de seleção, if, if-else, if, elif,
e if, elif, else. E estruturas de repetição, while e for. Até a próxima aula.